prazer, meu nome é Alírio, sou professor de História. Vou dar aula agora de Renascimento para vocês. Eu sou o novo professor de História de vocês, é um prazer conhecê-los. Espero que a gente se dê bem e vamos nessa. Vamos começar então a nossa aula de Renascimento, falar sobre essa passagem, né, da Idade Média para a Idade Moderna. E por que carrega esse nome Renascimento, tá? Interessante analisar algumas transformações que vêm nesse período, transformações estruturais. Como que as coisas mudaram, como a economia mudou, mas isso veio já de uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade. A Idade Média é repleta do imaginário religioso, né? O que quer dizer imaginário religioso? Ou seja, a forma de ver o mundo todo, ela tem a carga religiosa. No Renascimento, isso não vai se perder por completo, mas essa forma de ver o mundo vai mudar, tá? A gente vai falar isso um pouco mais para frente, tá? Então vamos começar com o renascimento comercial. Por que o renascimento comercial ele é tão importante? E por que o termo renascimento? E por que eu coloquei entre aspas? Por que entre aspas? Porque renascimento dá uma ideia de que está nascendo de novo, tá? Só que o comércio ele não acabou no período medieval, tá? Então, ele só deu uma esfriada, vamos dizer. No período medieval, o comércio ele era muito mais isolado, ele era muito mais limitado aos feudos. E nesse período, o comércio ele volta a se expandir, ele volta a ser algo mais amplo, tá? Volta ao uso das moedas, não se usava tantas moedas no período medieval, se usava mais troca, tá? Então, a expansão do uso de moedas, tá? E com comércio com o Oriente. Por quê? Porque a Europa volta, não que ela deixou de fazer, como eu falei, mas ela expande o comércio e o comércio com o Oriente. E aí volta a necessidade de se usar bastante as moedas. A igreja, na época do período medieval, ela proibia os juros, tá? Então, se eu te empresto 10 reais, depois você me devolvia 10 reais, tá? Era assim no pensamento, um exemplo, né? Era assim que era o pensamento medieval. Só que a igreja condenava os juros, que a gente chamava de usura. Com o Renascimento, a igreja perde um pouco a sua força, tá? Então, com isso, volta-se a cobrar juros. Ou seja, eu te empresto 10 reais, daqui a um tempo você me devolve 11, 12 reais, tá? Isso são juros, tá? Então, isso faz com que eu lucre através desse dinheiro. Eu tenho uma quantidade X de dinheiro, eu tenho um tanto de dinheiro, eu empresto dinheiro com as pessoas, depois eu cobro juros e ganho mais dinheiro. Quem começou a fazer isso, tinha dinheiro, eles sentavam nas praças, em bancos, e começavam a fazer esses negócios para começar a lucrar. Por conta deles sentarem em bancos, e eles mexiam com toda essa questão do dinheiro, foi a partir daí que eles foram crescendo e surgiram os primeiros bancos. Sim, o banco, você vai, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, que seus pais vão, não sei, surgiu por conta disso, por conta de bancos, realmente de bancos, que as pessoas sentavam em bancos e faziam toda essa questão do dinheiro e do lucro, tá? O crescimento de viagens, ou seja, a gente estava estudando, a gente já estudou a expansão marítima, toda essa expansão marítima dos navios, de ampliar as rotas de viagem, as rotas
de navegação e tudo mais, faziam com que se trouxesse mais cultura para a Europa. Né? Você ia em tal lugar, conhecia a cultura daquele local e trazia para a Europa, como também ajudava no crescimento do comércio. Tá? E a necessidade de poderes centralizados. Por conta desse comércio crescendo e tomando outras proporções, surgiu a necessidade de um rei forte novamente. Lembre-se que no período medieval quem tinha mais força eram os senhores feudais, que eram proprietários de terras menores. Com o renascimento comercial, o poder do rei volta a ser muito mais influente, tá? Então, sim, o renascimento cultural ele tem total importância nesse período. Agora vamos falar um pouco do renascimento cultural, que é o nosso tema. Lembre-se que eu falei das rotas e que se conhecia muito a cultura de outros povos e tudo mais. Isso foi fazendo com que a forma de pensar, a forma cultural desses povos foram transformando a forma de ver as pessoas, ver as coisas, entende? Isso trouxe uma forte influência na forma de raciocinar as coisas. Então, a partir daí surgiu muito a forma de ver, que a gente chama de humanismo e de racionalismo. Ou seja, por que humanismo? Porque o humano agora é mais importante. Antes era tudo Deus e agora o humano é mais importante. Calma, gente, só estou falando do contexto histórico, tá? Então, naquela época, eles começaram a ser mais racionais. E isso não quer dizer que eles abandonaram Deus ou que eles deixaram de acreditar em Deus. Não. É porque antes, se um raio caísse, eles falavam: ah, o raio caiu porque Deus quis. A partir do renascimento cultural, eles começaram a falar assim: olha, o raio caiu. Caiu por quê? Então eles começaram a pensar aquilo de forma mais racional, mas não abandonando Deus, porque para eles a razão, o raciocínio lógico, ele vinha de Deus, entende? Então Deus deu a razão para nós, para que nós, através da razão, pudéssemos analisar a vida, tá? Troca de pensamentos, rotas comerciais, aquilo que eu falei, aumentando as rotas, você conhecia mais pessoas e isso tinha muita influência na cultura desses povos, tá? Centralização política, que é o poder do rei voltando a ter, né, seu espaço. E esses reis, esses nobres que estão voltando a ter grande influência, eles começam a financiar artistas. Esses artistas que estão mudando totalmente a sua forma de se fazer arte. E a gente vai trabalhar isso na outra semana, tá? Um foco um pouco maior na história da arte, tá? Esses artistas eles vão começar a pintar e tipo, fazer suas artes tanto para esses nobres, tanto para a burguesia que está surgindo nesse momento. O que são os burgueses? Burgueses são comerciantes que estão começando a ter a sua ascensão econômica, ou seja, eles estão crescendo aos poucos, estão ganhando mais dinheiro, estão ganhando mais espaço. E a burguesia, para ter o seu espaço, né, para dizer que eles também são poderosos, eles começam a financiar artistas, tá? E a gente vai trabalhar isso na outra aula, tá? E a invenção da imprensa. Mas por que a invenção da imprensa é tão importante? Antes, na Idade Média, até a Idade Média, para você escrever um livro, né, tinha um livro. Para você fazer uma cópia daquele livro, tinha que alguém sentar e copiar à mão todo aquele livro. Então,
A distribuição de livros foi algo que era algo muito difícil. Levava muito tempo alguém ficar escrevendo um livro. Com a invenção da prensa, né, a máquina de fazer livros ajudou a você começar a fazer cópias de livros muito mais rápido. E isso ajudava na divulgação do conhecimento. E o conhecimento nessa época era muito importante, já por conta do racionalismo. Eles queriam pensar de forma mais racional, eles queriam buscar mais conhecimento. E isso a imprensa ajudou muito nesse processo. Tá? Então, o que vale ressaltar nesse momento? É que a cultura começa... gente, perdão. Falando em cultura, eu pulei essa parte aqui. A retomada da cultura greco-romana. Por que a retomada da cultura greco-romana? Lá na Grécia Antiga, tudo mais, você tinha grandes filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates, e eles eram muito mais, eles valorizavam muito o pensamento, a filosofia, o raciocínio lógico. Então eles eram muito focados nisso. Então, eles começaram a trazer tanto elementos da filosofia, do pensamento racional, quanto eles começam a trazer de volta também elementos artísticos, forma de pintar, forma de esculpir, tá? E a gente vai trabalhar isso um pouco mais na próxima aula também, tá? Então isso é mais um apanhado geral para a gente entender um pouco essas estruturas de mudança da Baixa Idade Média, né, do final da Idade Média, para o começo da Idade Moderna. Esse processo a gente vai chamar de renascimento. O renascimento cultural, renascimento comercial e vários outros. Renascimento urbano, porque as pessoas vão começar a voltar mais para as cidades, tá? Até a Idade Média, as pessoas eram muito aglomeradas nas zonas rurais e elas começam a se aglomerar mais na cidade. E isso também influencia a forma de se ver cultura, né? Várias pessoas aglomeradas em cidades, você tem mais diversidade de cultura, de pessoas, e isso influencia também na forma de se ver o mundo, tá? Gente, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês não entenderam, que vocês querem perguntar ou querem acrescentar, é só me mandar, tá? Podem ficar à vontade, se vocês quiserem, eu explico tudo de novo, tá? Estamos aí para isso, tá? Gente, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, pode entrar em contato, que eu tô aí, tá? Gente, fico com Deus e até mais. Eu vou deixar material de suporte, tá? Tchau, gente. Com Deus.